todos e todas. O programa Desdobra, um programa dos veículos de comunicação da Secretaria de Comunicação da URGS, tem hoje a participação especialíssima da professora Ashley Lucas, da Universidade de Michigan, de Ann Arbor, nos Estados Unidos. O encarceramento em massa, questão paradoxalmente importante e, ao mesmo tempo, pouco olhada, pouco vista, é o tema sobre o qual nós vamos nos debruçar nessa conversa de hoje. A professora Ashley é formada em teatro pela Universidade de Yale e tem mestrado e doutorado nessa mesma área pela Universidade da Califórnia, em San Diego. Atualmente ministra aulas na Penn Stamp's School of Arts and Design, da Universidade de Michigan, onde também foi diretora do Prism Creative Arts Project. Entre outras produções, a professora Ashley tem publicado no Brasil, pela editora Ocitec, em 2021, o livro Teatro em Prisões e a Crise do Encarceramento Global. E hoje aqui conosco estão também Manu Couto, que é jornalista em formação, que atua na rádio da universidade, e Júlio Estevão, ator formado pela URGS e que é técnico na URGS TV. Professora Ashley, antes de mais nada, obrigado por aceitar o nosso convite para participar dessa conversa. E gostaria de começar lhe perguntando sobre como esse tema das prisões entrou na sua vida, como começou a trabalhar com isso. Boa tarde, estou muito feliz de estar aqui com todos vocês. Muito obrigada pelo convite de estar aqui. É minha primeira vez em Porto Alegre, é uma cidade muito, muito bonita. E estou com muita gratidão para você, Flávio, e vocês, para a chance de conhecer tudo isso. Eu comecei a fazer teatro quando eu era muita criança e sempre amei o teatro, todas as coisas do teatro. E meu pai foi preso quando eu tinha 15 anos e ele ficou em uma cadeia em Texas para 20 anos e 5 meses. E isso foi a parte da minha vida que foi a coisa mais importante para como entendo como funciona o mundo, como funcionam instituições de poder, como essas coisas de separar um grupo de pessoas a outro e como afeta toda a vida. Pensamos muitas vezes que as prisões são instituições para um grupo de pessoas e o mundo afora é uma coisa diferente. Mas eu entendo que as prisões mudam tudo para o mundo da fora e muitas pessoas não realizam isso, como vivemos assim porque outros vivem em outro lugar. E eu queria fazer teatro sempre na minha vida e eu não sabia como usar o teatro e o conceito da prisão em no mesmo lugar. Mas quando eu estava estudando para minha doutorada na Universidade de Califórnia, em San Diego, meu pai tinha chance de sair da prisão na forma de esse processo que chamamos parole nos Estados Unidos. Se você tem comportamento bom, você às vezes pode sair antes do fim do turno de anos que você tem. Mas é uma coisa muito difícil e não acontece por muitas razões. E eles não tinham que dizer porque ele não pode sair. E meu pai foi... ele não saía neste momento, quando eu estava estudando em Califórnia, e eu senti tão triste, tão deprimida do meu pai, que eu precisava muito de fazer algo, e não sabia o que fazer mais que teatro, porque é meu amor. E eu comecei a entrevistar muitas pessoas que também tinham família dentro das prisões. E eu estava
aprendendo que minha experiência foi muito comum, mas muito particular também, que somos uma comunidade que tem muitas coisas para compartilhar nessas experiências, mas também é algo muito personal o que acontece em uma família. E eu usava estas histórias para construir uma peça, Doing Time Through the Visiting Glass, que eu fui estudante e não tinha dinheiro para pagar atores para fazer a peça, e por isso eu estava fazendo sozinha, como um one-woman show, monólogos, que eu fazia de 13 pessoas, que cada tem diferente relação a uma pessoa dentro da prisão. E neste tempo, eu nunca sabia que outras pessoas estavam fazendo teatro adentro das prisões. Eu estava fazendo isso afora. E quando comecei, outras pessoas me dizem: você tem que conhecer essa pessoa que faz Shakespeare adentro de uma prisão. E do outro lado dos Estados Unidos, pessoas estão fazendo isso adentro das prisões. E eu senti como eu tinha uma comunidade para a primeira vez. E eu estava estudando teatro mexicano-americano nos Estados Unidos, e isso mudou minha carreira. E eu convertiu em uma pessoa que estuda teatro acontecendo dentro das prisões do mundo. E isso mudou minha vida muito, muito. Bom, você fala também como o teatro pode transformar a vida dos presos, mas os presos também podem transformar o teatro. Uhum. Como você vê, por exemplo, um Shakespeare que você falou é ensinado numa prisão, e como é diferente ou como é parecido? Acho que uma coisa que é muito diferente dentro das prisões é que o teatro é um evento muito especial, porque nas prisões eles são lugares muito tristes, muito aburridos. Nada acontece. Dia a dia é a mesma coisa, sempre. E pessoas adentro querem fazer algo novo, algo com alegria, algo que é interessante, profundo, para não ter as mesmas experiências com as mesmas pessoas sempre. E há muitas pessoas nos Estados Unidos, não sei se é igual aqui no Brasil, pensam que Shakespeare é uma coisa de classe alta, que pessoas tinham que ser educados para entender tudo isso, que eles tinham que estudar as palavras, as intenções do dramaturgo para saber o que está fazendo com Shakespeare. E não é a verdade. Shakespeare era para a população comum. Pessoas que não tinham classe alta, de classe baixa, foram a primeira audiência de Shakespeare. E nas prisões, pessoas entendem muito bem o que está passando nessas peças. A linguagem é muito diferente das palavras que usamos cada dia, mas pessoas em prisões têm, em espanhol dizemos ganas, eles têm ganas de saber o que está acontecendo, e eles são um público muito, muito incrível, porque eles querem saber tudo o que está passando, e eles lembram detalhes que pessoas afora não lembram. Eles querem cada experiência que tem, eles vão lembrar por muito tempo quando outras coisas não estão fazendo. E acho que o teatro não é tão importante para pessoas que têm muitas outras coisas para encontrar no mundo fora. Um dos principais valores do Prison Creative Arts Project, que é o teu projeto na Universidade de Michigan, é a ideia de que todos podem ser artistas. Como vocês trabalham essa noção com os presos, uma população que já é tão desacreditada?
Muitas vezes, o trabalho que fazemos dentro das prisões está feito por alunos da universidade. E nos Estados Unidos, nossos alunos estudam muitas coisas. Temos este conceito de formação em liberal arts. E você tem um major, uma especialista que você vai estudar, mas você tem que fazer cursos em muitos diferentes departamentos da universidade para conhecer outras coisas. E por isso, eu tenho alunos de medicina, de direito, de trabalho social, de teatro, de arte, de música, de muitas coisas. E eles, muitas vezes, não são expertos em fazer teatro, escritura, arte, qualquer coisa que estamos fazendo na prisão. E é uma coisa potente entrar na prisão e dizer, eu não sou experta também. Vamos fazer isso juntos. Vamos fazer isso em uma maneira em que vamos aprender. Eu vou aprender de você, você vai aprender de mim. E vamos fazer isso em comum. E ninguém é a professor ou professora, ninguém é mais importante que as outras pessoas que fazem isso. E também fazemos em um grupo inteiro. Ninguém vai dirigir a peça, ninguém vai estar dando nota ou algo assim. Estamos fazendo em comunidade e vamos aprender e crescer juntos em transformar em artistas juntamente. Então, aproveitando esse gancho, né, que a senhora deu, eu queria só ler um trechinho de um livro que você escreveu, que fala mais ou menos assim: quem faz teatro do lado de fora, no mundo livre, tem muito a aprender com as pessoas que estão na prisão sobre o que o teatro é e pode ser. Eu acho essa citação muito boa, porque vai de encontro com um pouco do que a gente está falando aqui, né? Muitos têm essa ideia de que a gente, por exemplo, vai chegar numa prisão e a gente que vai chegar com o conhecimento ali, que a gente é o detentor de todo o conhecimento. Isso se discute muito aqui na universidade também sobre a questão da extensão. A gente tem muitos projetos de extensão, inclusive um na penitenciária modulada, em Osório, onde se fazem hortas comunitárias e tudo mais, né? Então, como a senhora avalia assim, essa relação, a importância dessa relação de horizontalidade, né? E como a gente consegue fugir dessa ideia que apenas a gente consegue oferecer alguma coisa e o quanto a gente também não consegue aprender com as outras pessoas, assim. Eu queria que tu falasse um pouco nisso, assim, não só pensando na relação com as artes também, né? Mas em relação com toda a sociedade, assim. A verdade é que no meu país em particular, e com vocês aqui no Brasil também, temos populações grandíssimas dentro das prisões. E são pessoas diversas. Se você tem um grupo de 2.000 pessoas nos Estados Unidos, 2 milhões pessoas dentro dos Estados Unidos que são presos, você tem pessoas com muitas diferentes habilidades, pensamentos, pontos de vista. E isso é verdade de qualquer população com tantas pessoas. Você não vai ter só um tipo de pessoa em um lugar assim. E às vezes assumimos que todas as pessoas que moram dentro das prisões do mundo são a mesma pessoa. São uma pessoa de classe baixa, são homens, são negros, são indígenas, são analfabetos. E esses grupos têm mais experiência muitas vezes porque eles são perseguidos da prisão. Mas não é verdade que só temos uma estereotipa de pessoa dentro das prisões do mundo, e também a gente que estamos em universidades não são as mesmas pessoas. Temos muitas diferentes coisas para compartilhar, para aprender, para trocar com outras pessoas. E é muito importante para a gente no Prison Creative Arts Project, ou PCAP, dizemos, para ter relações mais horizontais, como você descreve, porque sabemos que não sabemos tudo
queremos aprender. E acho que estes tempos muito difíceis politicamente que temos agora nos Estados Unidos, temos muito que aprender das pessoas que são sobreviventes de sistemas de opressão e de vidas de luta, porque eles sabem coisas que eu não sei. Na minha vida de privilégio, na universidade, na vecindade onde moro, tudo isso, minhas experiências são muito diferentes dos meus amigos e amigas dentro das prisões. E eles também sabem coisas que nós sabemos que precisamos até o tempo em que a crise chega. E, por exemplo, no PCAP, durante as dias do começo, as meses do começo da pandemia de COVID, esse tempo foi muito difícil para todo mundo. E pessoas estavam dizendo na internet, no Facebook e todos esses lugares que eles se sentiam presos nas suas casas. E quando isso passou, meus amigos que passavam tempo nas cadeias, estavam com muita raiva, dizendo, isso não é como estar preso, isso é uma coisa diferente. Eu tinha um amigo, Pat Bates, que passou, acho que foi 20 anos na prisão. E ele estava livre neste tempo e ele estava dizendo, o que precisamos de uma maneira de contar as histórias das pessoas que sabem como ficar em um lugar assim e sobreviver. E por isso fizemos web series, uma série na internet de vídeos curtos para dizer como é sobreviver em estas circunstâncias. Em cada temos, Pat foi a pessoa dando entrevista e as pessoas que estavam falando de suas experiências foram todas pessoas que saíam da prisão. E sabem algo de como sobreviver tudo isso. E foi muito bonito. Eu queria continuar um pouco nesse assunto, só pensando justamente nessas pessoas que saem das prisões. Eu sei que o Prison Creative Arts Project existe há quase 30 anos, então eu imagino que muitas pessoas tenham saído das prisões desse tempo, que participaram das atividades. E elas, de alguma maneira, se inserem no projeto? Vocês têm... que tipo de relação vocês conseguem estabelecer com pessoas que participaram e que não... quando estavam presas e que não estão mais presas agora? E que ações elas... Como é que se dá esse vínculo, assim? Sim, este trabalho é muito interessante e o trabalho mais difícil que fazemos em PCAP, porque as pessoas que moram dentro das prisões, podemos entrar e encontrar todos eles juntos em um lugar e fazer nossas oficinas, qualquer trabalho que queremos fazer. No mundo externo, eles estão em muitos lugares. Eles podem fazer com família ou em um lugar novo em todo o estado de Michigan. Os estrangeiros que foram presos são deportados no momento de sair. Isso é difícil também. E quando queremos trabalhar com pessoas que não estão em uma prisão agora, tentamos de ter as coisas que eles precisam para participar em nossos eventos, nossas aulas, qualquer coisa. Temos que dar transporte, comida, pagamentos, se podemos, em alguns casos. O caso em que temos mais sucesso é minha amiga Mary Heinen McPherson, que trabalha na universidade agora, permanentemente. Ela é professora comigo, ela ensina todas as minhas aulas de PCAP junto comigo. E essa é uma das grandes alegrias da minha vida. E compartilhar este tempo e
e esses momentos com ela, porque é muito importante para mim e meus alunos que temos uma pessoa sobrevivente na aula constantemente, que não entendemos as coisas sobre nosso trabalho na mesma maneira, se não podemos falar como uma pessoa que conhece essas coisas muito melhor que a gente. E Mary é uma pessoa muito linda. E também temos programas para fazer arte com pessoas que foram em nossos programas adentro. E eles também nos ajuda em fazer o treinamento que os alunos têm que fazer antes de entrar as prisões. E isso é muito importante também. Além dos presos, as prisões também afetam diretamente as famílias de quem é preso. E isso é uma coisa que você fala na sua peça, O Visitante Atrás das Grades, que foi fruto de um trabalho coletivo, que você entrevistou presos, pessoas que tiveram pessoas em suas famílias que foram presas, enfim, todo esse ecossistema que a prisão acaba afetando. Como foi esse processo de criação? Foi um processo um pouco estranho, porque eu não sabia o que eu estava fazendo neste momento. Eu estava muito jovem, uma aluna fazendo minha doutorada, e eu senti que tudo isso foi para mim. Foi uma coisa que eu precisava fazer, porque eu sentia tão sozinha nessa experiência, porque ninguém queria falar. Neste tempo, especificamente nos anos do começo de 2000, neste tempo, todo mundo não estava falando sobre prisões como estamos dizendo essas coisas agora. A única pessoa escrevendo e falando sobre abolicionismo, por exemplo, foi Angela Davis. E ninguém mais. Muitas pessoas pensavam que esse conceito foi uma loucura. E agora, quando estou dando aula, meus alunos sabem essa palavra, esse conceito de abolicionismo e têm opiniões. E antes, isso não foi uma coisa que estava passando. Eu sentia que ninguém sabia o que estava passando, especialmente com famílias, porque todo mundo tem ideia de quem está na cadeia e por quê. Se eles não sabem nada disso, realmente eles pensam que eles sabem algo. Mas ninguém estava pensando nas famílias. E quando eu tentei de falar com outras pessoas sobre minha experiência, foi uma coisa esquisita, porque pessoas queriam imediatamente, muitas vezes, saber por que meu pai foi preso. E isso não foi o que eu queria falar. Eu queria falar sobre minha mãe, como ela estava dirigindo 8 horas em cada direção para visitar meu pai uma vez por mês, por 20 anos. Isso é uma maneira de viver. E a coisa que manda uma pessoa para a prisão é um momento. É um tempo muito curto. A vida depois disso é todo. É o mundo inteiro. E ninguém queria pensar em uma maneira mais sensível e com mais detalhe como é essa vida. E eu aprendi muito das outras famílias, outras sobreviventes, a maioria mulheres, que estão fazendo o trabalho muito duro de manter uma família com paredes no meio, separando pessoas que amam. Porque meu pai sempre foi meu pai. Eu adoro meu pai, até hoje. Ele morreu desde 6 anos agora, mas eu sempre sinto o amor dele na minha vida. Eu sempre sinto na presença dele na minha vida. E isso foi muito difícil a explicar a pessoas que não têm esse amor adentro de uma prisão. Mas as famílias entenderam imediatamente. Todos sentiam isso.
e não tínhamos, muitas vezes agora não temos palavras para explicar quem é essa pessoa que ninguém pode ver, ninguém pode encontrar. Tenho muitas poucas pessoas na minha vida que conheceram meu pai, na minha vida de ser adulta. Muitas poucas pessoas tinham a oportunidade de conhecer ele. E isso é muito triste, é difícil para explicar, porque por a maioria do tempo da minha vida, ele já está vivo e presente na minha vida em uma maneira muito forte. E as famílias foram as únicas pessoas que entendiam isso. Te perguntar, retomar, tu falou nessa questão do abolicionismo, que se trata do abolicionismo penal, que é uma discussão que me parece que nos Estados Unidos ela avançou bastante, ou ela tem tu falou da Angela Davis, mas também falou que teus alunos hoje tratam disso, conversam sobre isso, têm opiniões sobre isso. Como tu percebe isso nessas tuas vindas ao Brasil e como essa discussão evolui por aqui, porque sempre parece algo, a palavra que sempre se associa a isso é de uma certa utopia, né? Como tu pensa isso e como tu vê isso aqui no Brasil também? Acho que vocês têm pessoas muito importantes pensando nisso aqui. A Juliana Borges está escrevendo muito em esses caminhos de tentar, de pensar em abolicionismo. A dificuldade para pessoas que não pensam em abolicionismo é que muitas pessoas pensam que somente queremos destruir prisões, polícia, qualquer coisa do abolicionismo. Mas Angela Davis e outros dizem que a importância não é destruir, é construir as coisas que nos dá a chance de viver sem estas instituições violentas. Que precisamos ter se não temos prisões? Precisamos de educação para todo mundo, precisamos de saúde pública, mental e física também. Precisamos de ao fim do capitalismo em muitas maneiras. Precisamos de conviver com outras pessoas e embaixar a violência que existe, porque a violência é não somente ter armas e pegar pessoas, coisas assim, e também a fome, a falta de oportunidade de fazer outra coisa. Meu amigo Pat, que foi a pessoa que inventou este web series durante a pandemia, ele estava dizendo para mim nos tempos imediatamente depois que ele saiu da prisão, que ele nunca sabia, antes de ir à Universidade de Michigan e falar com meus alunos e comigo nas aulas, que ele tinha chance de fazer algo mais, de não estar preso. Porque desde sua criança ele pensou que ele vai estar na cadeia. E isso vai ser sua vida. E acho que estes sentimentos existem aqui no Brasil também, porque a separação de pessoas é muito forte e as diferenças em oportunidade. Eu passei a maioria do meu tempo brasileiro no Rio, onde eles têm muitas comunidades, favelas, em que pessoas sintam muitas vezes, acho, que eles não podem ir à universidade, não podem trabalhar em outros lugares fora das favelas. É uma separação de classe muito, muito forte. E temos isso em muitas partes do meu país também. E acho que esses programas de extensão que você estava falando antes são muito fortes aqui no Brasil também, como temos na Michigan, que
cada vez que temos chance de romper estas situações que separam as pessoas da universidade, por exemplo, e pessoas na prisão, precisamos de ir adentro das prisões, precisamos de levar pessoas da dentro para fora, para fazer comunidades mixtas, em que tentamos de resolver os problemas do mundo juntos, porque não podemos fazer isso sem comunidade, e sem comunidade diversa. Bom, já que você falou em Angela Davis, ela fala dessa naturalização das prisões, né? Como é tido como óbvio que uma pessoa condenada por um crime seja mandada para a prisão, como se fosse um fato inevitável da vida, como o nascimento e a morte. A gente considera essa estrutura natural. Mas, através do teatro, compartilhar essas práticas com pessoas encarceradas também é uma forma de celebrar essas pessoas, de mostrar que existem outros caminhos para elas trilharem. Como quebrar com esse pensamento de naturalização que é tão enraizado através do teatro? Acho que o teatro é muito forte em fazer isso, porque no teatro imaginamos em um público. Você nunca é sozinho no teatro, porque sempre você tem outras pessoas assistindo e também uma companhia apresentando o que está fazendo. E é uma coisa viva. É diferente de ir ao cine, a um lugar onde você não tem acesso direto, você não está respirando como as outras pessoas em este evento. E acho que é importante também que o teatro nos dá a chance, como Augusto Boal diz, a ensaiar para o futuro que não temos agora, o futuro que queremos imaginar. E este conceito é importante para pessoas fazendo teatro em todo o mundo. O Boal é a referência primária para todos a gente que fazemos este trabalho dentro das prisões com teatro. E acho que estávamos falando do que temos que aprender das pessoas dentro das prisões no teatro. E a coisa mais magnífica para mim é que pessoas dentro das prisões sabem como estar presente. Eles têm o sentido que algo mal pode passar em qualquer momento. Eles sabem que este tempo que temos juntos pode acabar em um momento. Que temos emergência na prisão, que a segurança diz que não podemos estar aqui neste momento. Eles podem cortar nosso tempo juntos em qualquer momento. E quando você está dentro de uma prisão, você sente isso fortemente. E pessoas que atuam nas peças dentro das prisões sempre sabem que essa chance vai passar muito rapidamente e muitas vezes não vai acontecer de novo. Eles querem um momento. E acho que se meus alunos nas minhas aulas na universidade sentiam isso, como as pessoas dentro das prisões sentem isso quando entro para visitar eles, será um mundo muito diferente. Ninguém com telefone, ninguém pensando no exame que vai passar ontem ou amanhã. Ninguém está fazendo outra coisa porque quero estar aqui com você. Somente isso. Isso é o que quero agora. E se podemos fazer isso com as outras pessoas em nossas vidas, não somente no teatro, mas para construir um futuro melhor para todos. E isso é a coisa que é difícil aprender e difícil ensinar e também é muito necessário para mudar como vivemos. Uma coisa que me ocorreu é a gente está falando em mundos separados, né? E talvez as prisões sejam um exemplo em que a separação desse mundo que a gente vive, ela é muito radical. E me parece que isso gera efeitos
para quem está fora das prisões, também é feito certamente para quem está dentro das prisões, para pensar essa instituição. De que maneiras tu acha que a gente pode atuar como quem está pensando a questão das prisões em mudar ou em ampliar os trânsitos entre o dentro e o fora da prisão? Tu acha que existem maneiras de se fazer isso? Acho que faço isso mais efetivamente quando levo meus alunos adentro das prisões, porque essas experiências de não só ir uma vez, mas ir cada semana por um semestre inteiro, é um processo de convivência, de compartilhar sua vida com outras pessoas em comunidade, em fazer uma atividade que formamos juntos. Não é que eu vou dar uma coisa para você, é que vamos construir algo novo em comunidade. E depois dessas experiências, acho que meus alunos vivem diferentemente. Eles entram outros empregos, outras ideias de como viver neste mundo afora. E acho que eles estão fazendo coisas que eu não posso imaginar, para romper as paredes, para entrar em outros espaços. E também, quando nossos amigos adentro e amigas saem das prisões e se sentem bem-vindos na universidade, que estamos lá com braços abertos, com experiências que podemos oferecer a pessoas que não tinham essas chances antes. Que essas trocas, este intercâmbio é muito, muito importante para ampliar o acesso, mas formar programação que faz essa coisa em muitos outros lugares é constantemente uma luta, porque as autoridades nas prisões mudam muito, porque ninguém quer fazer este trabalho. E também eles sempre pensam na segurança e não a expansão de oportunidade. E muitas vezes nossas chances de entrar são cortadas e não ampliadas. E uma coisa de relações, personalmente, em cada lugar. Você não pode legislar, essa palavra, você não pode legislar isso. É uma luta muito pessoal e constante, e por muito tempo. Então, falando um pouquinho sobre os estudantes, né, que participaram do projeto, como é que mudanças assim que tu percebe nesses estudantes, né? Quais as principais transformações que eles puderam vivenciar, assim, tanto nesse aspecto acadêmico, mas também nesse aspecto pessoal e profissional? Sim, muitos dos meus alunos entram em carreiras interessantes para fazer este trabalho em maneiras diferentes. Tenho uma amiga que estava parte de PCAP antes que eu estava na Michigan, e ela tem uma companhia de teatro que somente trabalha com jovens dentro do sistema prisional no estado de Maine, em este dos Estados Unidos. Conheço muitas ex-alunos que são trabalhadoras sociais agora, fazendo muitas coisas com pessoas adentro e saindo das prisões. Tenho alunos que são psiquiátricos, que fazem trabalho com pessoas adentro e afora das prisões também. Conheço alguma pessoa incrível que faz stand-up comedy, comédia, sobre essas polícias, não polícia, policies, políticas do governo que controlam pessoas adentro das prisões. E outras pessoas que são professores, que fazem muitas coisas para pensar em isso, em maneiras diferentes.
pessoas que fazem arquitetura, que não querem construir mais prisões, coisas assim. Muito interessante, muito diversos, porque a PCAP tem 35 anos este ano. É uma coisa maravilhosa. Muitos ex-alunos no mundo que conhecem nossa comunidade em os dois lados das paredes das prisões. É muito, me dá muita inspiração conhecer todos eles e seus trabalhos. Tenho também uma aluna que é uma teatrista, diretora. Ela está fazendo um filme agora com mulheres dentro de uma prisão no estado de Nova York. E as mulheres lá têm uma companhia de dança fazendo step. Não sei se vocês fazem isso em Brasil, mas é uma forma de dança em comunidades negras nos Estados Unidos, e elas fazem ritmos e muito assim com os pés e dançam, e é maravilhoso. E eles têm uma companhia de dança assim dentro desta prisão, e minha aluna está fazendo um documentário sobre elas agora. E em relação aos presos que fizeram prática de teatro no PCAP, existe algum que virou ator, que seguiu o seu caminho no teatro? Quais são as peculiaridades desses trabalhos dele? Como é que funciona assim? Sim, temos muitas pessoas que atuam em coisas pequenas. Não temos ninguém que está estreando em um lugar agora. Mas minha amiga Mary, que faz os cursos comigo, e outro amigo, Cousin, que passou 29 ou 20 anos dentro da prisão em Michigan. Fazemos uma peça de teatro, e o nome foi With Love From Inside, que fazíamos no ano passado com um grupo de alunos na universidade, e essas pessoas, ex-prisioneiros e eu, junto em uma companhia de teatro, e fazemos essa peça sobre as pessoas que todavia estão presos. Meus alunos queriam comunicar às suas famílias, seus amigos, afora das prisões, como são essas pessoas maravilhosas dentro das prisões, que talentosas, que inteligentes, e eles fizeram ensaios com as pessoas dentro da prisão, dizendo: se vocês podem contar histórias sobre suas vidas para pessoas afora, que vocês querem dizer a esse público? E eles ensaiaram coisas adentro, e depois meus alunos foram à universidade para ensaiar comigo, Mary e Cousin, e formamos este grupo de teatro. E a universidade pagava para essa peça, faz um tour em outros lugares no estado de Michigan. E fomos a 9 cidades, 9 lugares, a vezes diferentes lugares na cidade de Detroit, por exemplo, para fazer a peça para públicos afora, para dizer como são as vidas das pessoas na prisão. E Mary foi a estrela da peça, porque ela tem histórias incríveis sobre seu tempo dentro das prisões. E é uma atriz muito talentosa. Ela tem uma conexão imediatamente com cada pessoa no público, e todos adoravam assistir a Mary em particular. Duas questões que me parecem juntas. Uma é como é que o público interno, porque eu estou imaginando que a maior parte das ações que os grupos de teatro nas prisões fazem são apresentadas para grupos dentro das prisões, né? Que o público que assiste é o público dos colegas, né? Das pessoas presas. Como é que é essa relação? E que histórias interessantes tu lembra que tenham acontecido nessa interação, assim? Acho que muitas vezes as pessoas que fazem teatro dentro das prisões são estrelas lá.
que todo mundo conhece a peça, todo mundo quer usar o nome do personagem para essa pessoa para anos depois, se eles gostariam dessa peça. É quase como uma competição, algumas vezes, nas prisões em que trabalhamos muito, todos os semestres. Tem uma prisão, o nome é Cotton, acho que você foi lá quando você estava visitando Michigan. Cotton é uma prisão masculino e adentro sempre temos 4 oficinas, 2 de escritura e 2 de teatro. E constantemente os grupos querem fazer algo mais legal que os outros grupos na apresentação ao fim do semestre. E elas guardam a história que vamos apresentar. Eles não querem que ninguém mais na prisão sabe o que vai acontecer antes da apresentação. E antes da pandemia, tínhamos como 400 pessoas dentro da prisão assistindo tudo isso. Agora temos públicos mais pequenos, mas é um evento, é algo muito forte para todas as pessoas assistirem a essas apresentações e é uma forma de criar comunidade dentro da prisão também, porque muitas vezes você não pode ter um público grande para nada dentro da prisão. É algo especial sentir que você está em um público com muitas pessoas fazendo a mesma coisa, assistindo algo que podemos discutir por muito tempo depois, porque nada mais interessante vai acontecer para meses aqui. Mas agora temos isso que vamos fazer juntos. Politicamente importante nisso, né? Só o fato de se estar reunido em comunidade já gera efeitos potenciais, né? Não necessariamente objetivos de uma transformação, de uma mudança, mas a própria articulação entre as pessoas possivelmente já seja, né? Eu acho que só para... Tenho uma última pergunta, assim, pensando no teatro como essa arte do aqui, do agora, do coletivo, né? Queria te perguntar, assim, o que tu acha que pode o teatro hoje, assim, para uma sociedade melhor? Acho que precisamos de sonhar juntos e sonhar com pessoas que moram em lugares muito diferentes em que nós moramos. E essa coisa de extensão da universidade é importante para fazer isso, porque vocês, os jovens que fazem estes trabalhos, são muito importantes. A gente, nós professores que fazemos isso, temos nosso caminho. Estamos fazendo isso para qualquer tempo, para muitos anos, para mim, mas a energia de mudar o mundo sempre vem da gente jovem. E acho que o teatro é um lugar em que escutamos diferentemente a vozes diferentes de nós. E dentro das prisões também são muitas pessoas da idade de vocês, de jovens, e também pessoas mais velhas. E se escutamos bem a pessoas que sabem coisas que não nós sabemos, podemos mudar muito. E o teatro é um espaço em que podemos conviver com alegria, com imaginação, com este sentido que algo vai acontecer aqui, agora, que nunca vai passar de novo e nunca passou antes. Vamos estar presente e vamos estar presente com amor. Isso é a coisa mais importante para mim. Eu tenho uma questão só anterior, assim, que é, ainda pensando, tem uma autora que chama Nicole Fleetwood, que escreveu um livro sobre arte em prisões, né, mais ligada à questão das artes visuais, e ela fala muito numa questão sobre as dificuldades que se tem com materiais na prisão. E isso eu acho que também é muito importante. Talvez os presos sejam as pessoas mais criativas que existam nesse sentido,
porque eles lidam com muito poucas coisas e transformam em grandes coisas, né? Como é que é na ação do teatro isso? Também acontece? Tu também percebe isso? Sim, claro. Uma vez eu assisti uma peça de PCAP dentro de uma prisão masculina. E quando chego à prisão, eu vi muitos homens com roupa feita de papel sobre seus uniformes da prisão. E eles tinham como chaqueta de motocicleta, como eles foram um grupo de bikers. E foi uma coisa muito elaborada, feita completamente de papel. E não sei como eles tinham tempo para fazer isso e como foi feito, porque você não pode ver como foi feito neste papel, mas aparecia como roupa verdadeira. E no teatro também jogamos muito com coisas que não podemos fazer na prisão. Por exemplo, as artistas estão fazendo coisas de arte com coisas que não são materiais de arte, como pintar com café. No teatro, fazemos coisas que não podemos fazer na vida em realidade dentro da prisão. Por exemplo, em Michigan, não podemos tocar a ninguém. Somente podemos dar uma palma, dar uma mão, assim, para o começo e o fim. Não podemos abraçar, nem beijar, nem jogar jogos de teatro onde você toca uma pessoa. Não, está completamente proibido. E quando fazemos teatro, às vezes jogamos com este conceito, como tínhamos uma peça em que a personagem maior foi uma pessoa que está saindo, que já saiu da prisão e está encontrando sua mulher para a primeira vez desde sair da cárcel. E a mulher foi uma aluna de PCAP e o homem foi uma pessoa presa. E ele estava caminhando em a direção dela, dizendo, ai, minha querida. E ela diz, querido, você está livre. E tem esse momento em que eles vão abraçar. E estou na prisão pensando, não faz isso, não vamos entrar neste lugar de novo. E eles estão muito, muito perto a fazer isso. E ela diz, não posso. E todo mundo estava rindo e sorrindo dentro da prisão, porque todo o público sabia que eles não podem tocar e que esse momento foi proibido, mas não acontece, quase acontece, mas não acontece. E jogamos em esta maneira com as regras da prisão e também em imaginar mundos que não podemos fazer realmente adentro ou afora da prisão. Sim. Eu me lembrei de uma última coisa, que é nas prisões dos Estados Unidos, nas salas de visita, muitas vezes tu tem um painel pintado com uma cena lúdica, né? Que esses painéis são feitos justamente para as pessoas, os presos e as suas visitas, fazerem fotografias nesses lugares, e que esse é o único momento, muitas vezes, em que as pessoas podem chegar próximas umas das outras, né? Então, eu acho que dizer isso é importante no sentido de a gente pensar de que coisas mínimas, às vezes, são muito complicadas nesse universo que é tão separado e que a gente não vê e que está deslocado e que tem muitas ações sobre as nossas vidas de quem está fora e que a gente esquece disso. Isso é importante. Eu acho que... não sei, tem alguma pergunta ainda, Manu? Tem uma última, que é... Bom, num texto que tu escreveu, tu menciona que nas prisões brasileiras houve um momento em que tu foi abraçada, tu foi beijada por prisioneiros masculinos. E como é que é essa diferença assim, das prisões estadunidenses para as prisões brasileiras? Como é que também a ensinação das peças muda?
Sim, muitas vezes pessoas me perguntam quais são as piores prisões do mundo ou quais são os melhores, e acho que não tem prisão boa, não existe. Prisão é sempre uma tortura. A questão é qual é a tortura deste lugar. Nos Estados Unidos, meus amigos brasileiros que entram às prisões lá me dizem: é muito limpa aqui, é muito sanitário e tem coisas mais cômodas, às vezes, nas prisões de Michigan. As salas de fazer oficina são mais fáceis de jogar em fazer teatro ou qualquer coisa que os espaços que usamos aqui no Brasil para fazer teatro. Mas também é um lugar de tortura, porque ninguém pode tocar a outra pessoa, e isso é uma tortura grandíssima. Meu pai sempre, depois de que ele saiu da prisão, eu somente tocava assim e ele me abraça fortemente e diz: minha querida filha, a habilidade de tocar alguém é muito importante para a saúde mental e física de pessoas. E essa tortura é terrível, terrível. Mas no Brasil foi uma coisa maravilhosa que entrei na prisão masculina com 40 pessoas em uma sala pequena e eles imediatamente me abraçavam, me beijavam em dois lados, porque no Rio você dá beijo em os dois lados. E foi uma coisa de muita alegria para mim, para compartilhar a vida nessa maneira dentro de uma prisão, porque eu não conhecia antes que isso foi possível dentro de uma prisão. Também as prisões brasileiras são muito, muito feias. Coisas terríveis passam aqui. Vocês têm essa história de Carandiru e as histórias cotidianas das prisões aqui são terríveis também. Uma tortura diferente do que temos dos Estados Unidos. Mas o teatro aqui pode fazer coisas diferentes. Eles podem fazer teatro com mais movimento. Também, dentro das prisões aqui, vocês podem falar do teatro do oprimido, que é parte da sua cultura. Muito lindo, muito importante, muito potente. Nos Estados Unidos fazemos teatro do oprimido, mas não usamos essas palavras, porque não pode falar das coisas de opressão dentro das prisões dos Estados Unidos, porque eles estão escutando e nos querem tirar da prisão. O poder de dizer coisas mais explícitas aqui é muito importante, muito diferente de onde eu moro. Acho que a gente pode agradecer, então, a professora Ashley por essa conversa. Espero que a gente possa ter outras em momentos futuros próximos. Muito, muito obrigada. E eu estou sempre no Brasil com o coração cheio do trabalho que vocês fazem aqui dentro das prisões, no Teatro Nacional. A cultura brasileira me anima muito para fazer outras coisas e quero agradecer a todos vocês para seu trabalho e também a bem-vinda tão carinhosa que vocês me davam. Obrigada.